Em alguns momentos, o seu código precisa tomar uma decisão, se ele vai fazer uma coisa ou ele vai fazer outra coisa. E para isso, nós temos algumas estruturas, que são as estruturas condicionais. A mais conhecida é o C, o if. Vamos falar sobre ela. Mas antes de mais nada aqui, vamos novamente limpar o código aqui, ó. Vou apagar tudo, vou deixar a main completamente vazia. Beleza? E nós podemos, inclusive, retornar ao valor, ao IMC, ou enfim, criar outro exemplo, né? Esse exemplo também é bem batido, né? A gente pode definir várias coisas aqui. Ó. Vamos voltar então a um programa, a uma class program completamente vazia, né? Com o main. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? A estrutura condicional C, ela é escrita da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui o if em C#, tá? Essa estrutura, ela existe, pelo menos, não conheço uma linguagem de programação que não tenha estrutura condicional dessa maneira. A não ser as de mais baixo nível, onde você precisa, às vezes, usar o jump, o C, muito antigamente, você usava o goTo e tal. Mas, aí, com isso, você simulava essa estrutura. Mas o que faz a estrutura C? O C, ele verifica, então ele verifica uma operação lógica ou uma expressão. Vamos usar o termo expressão lógica, que vai ficar mais fácil de entender. Então, o que é? Ele verifica uma expressão lógica e então ele executa uma ação no true ou ele executa uma ação no false, tá? Então, como assim? Então, se você quiser começar a escrever a estrutura condicional if, você precisa começar com a palavra if, abre parênteses e aqui dentro você escreve sua expressão lógica. Por que expressão? Porque ela pode ter várias operações, só que todas essas operações precisam retornar um valor verdadeiro ou falso. Em suma, se nós colocarmos aqui se true, então abrimos chaves, sem cometer um crime de usar chaves na frente das expressões, sempre embaixo, padrão C#, e aí nós podemos usar o console.writeLine para escrever este valor é verdadeiro. Ponto e vírgula, final de toda expressão. E se você não quiser executar este caminho, você vai então usar o else. Então, else, novamente, abre chaves, e aí o nome do canal. Usar o console.writeLine, eu vou copiar essa linha aqui e colar aqui, e vou colocar este valor é falso. Tá, bom, isso aqui não faz muito sentido, beleza? Mas eu vou executá-lo, salvo o arquivo e vou executá-lo para vocês entenderem o que acontece. Então, na hora que eu executo o arquivo, executo esse projeto, ele vai retornar um valor. Este valor é verdadeiro. Por quê? O resultado aqui, teoricamente, da minha expressão if é true, mas se eu mudar para false, por exemplo, e executar novamente, o que ele vai fazer é executar essa estrutura de código. Então, nós poderíamos, eventualmente, criar um valor aqui, ó, valor. E esse valor inicialmente é 0. Se o valor for maior do que 10, ele vai dizer, este valor é grande. E caso contrário, este valor é pequeno. Então, aqui eu atribuí 0, e se eu executá-lo, ele vai verificar se é maior do que 10. Bom, não é maior do que 10, então esse valor é pequeno. Se eu colocar algo maior do que 10, ele vai dizer que é grande. Então você pode, por exemplo, ter então uma expressão também. Por exemplo, bool, estou cansado. E aí você coloca aqui como false. E aí você pode, por exemplo, verificar o valor da variável estou cansado. Porque lembra que ao final, em última instância, o if ele precisa ter um resultado lógico, ele precisa ter um verdadeiro ou falso. Isso pode ser através de uma expressão, de uma operação, do que quer que seja, ou mesmo algo que você atribui a uma variável. Então, se você estiver cansado, você vai, vou beber café. Se você não estiver cansado, você vai escrever
vou beber café pela resenha, porque é isso que mineiros fazem, né? Mineiros bebem café pela resenha. Então, se estou cansado, executo o meu código. E aí, o que ele retorna? Vou beber café pela resenha, porque eu não estou cansado, mas eu vou beber café pela resenha. Então, vejo vocês no próximo vídeo com mais estrutura condicional.